Oi gente, aqui é o Andrew e hoje vamos fazer um vídeo utilizando aquarela, né? Minha segunda vez utilizando aquarela. A primeira vez foi aquele retrato que eu mostrei no Sketchbook Tour do Evangelion, e essa vai ser a segunda vez, então não esperem nada demais. A aquarela que eu vou usar é essa aqui da Pentel, né? Que é uma marca que tem essa linha de aquarelas específicas para estudantes, né? Para quem está aprendendo. Essa aqui é de 15 cores, como vocês podem ver. É de bisnaga, não é aquela aquarela seca, né? Que acho que a maioria das pessoas conhece, que é aquelas que vêm ou em quadradinhos ou em círculos, assim, que você vai adicionando água e ela é tipo um bloquinho, né? Essa aqui é de bisnaga, você tem que ir tirando e colocando em algum lugar. Então eu vou colocar nessa palheta aqui. Isso tudo veio num kit aquarela que eu comprei na Shopee. E veio várias coisas que eu gostei bastante, tipo, veio essa palheta da Sinuark, esse combo aqui da Pentel de 15 cores, esses pincéis aqui, ó, da Giotto, da fila Giotto, né, aparentemente, talvez Giotto seja a linha, não sei, não conheço, acho que é fila então a marca. Tem os pincéis de ponta quadrada e os de ponta redonda. Eu ouvi dizer que para aquarela os de ponta redonda são melhores, então vou tentar usar eles, evitar usar um pouco os quadrados. E veio esse papel que está aqui, que é um papel aquarela da Canson. Daí ele é do tamanho de uma A4 normal, né? Ele é desse tamanho assim. Eu só cortei ele na metade aqui, porque eu queria usar só metade, né? Pelo tamanho da pintura que eu estava pensando. Inclusive eu vou tentar fazer uma paisagem. Da outra vez que eu trabalhei com aquarela, eu fiz um desenho primeiro, né? O do Evangelion. E depois eu só pintei por cima. Dessa vez eu quero tentar fazer, como eu vi num vídeo do canal do Spilled Ink, né, o canal da Emily do Daidos, eu vou deixar aí na descrição o link, que eu acho interessante, o canal deles é muito legal, eles trabalham bastante com artes físicas, né, assim, não digital. E eles fizeram um, só que era com outro tipo de tinta, não era aquarela, mas eu achei interessante. É o vídeo mais recente deles, se eu tiver conseguido editar isso logo, é o vídeo mais recente deles. E é isso, vamos ver como a gente vai sair em relação a isso. Eu vou começar aqui e a gente vai conversando sobre. Vamos ver, a paisagem que eu escolhi, não sei se eu vou botar aí na tela para vocês verem. Ela tem bastante verde, azul e amarelo, pelo que eu tô vendo. Então eu acho que eu vou começar pelo verde. Deixa eu botar aqui para vocês verem eu colocando. Vou começar pelo verde. Tem esse verde aqui, né, que é o Yellow Green. Acho que é o único verde que tem aqui. Ah, tem o Viridian. Isso é verde? Acho que é, né? Vou começar por esse. Então, vou pôr um pouquinho aqui, porque eu quero começar pela parte mais clara, né? Eu acho que esse verde, talvez se eu adicionar um pouco de água, já seja o tom que eu quero. Vou usar esse lado aqui. Vou começar por aqui, ó. Por um pouquinho. Boa. Pegar um pincel aqui para mexer e adicionar água. Deixa eu testar aqui no papel. Muito forte ainda, né? Quero mais água. Pra ver se eu... Deixa eu pegar um papel aqui e deixar meu pincel em cima. Deixa eu pegar um pincel só pra testar aqui. Só com água. É mais ou menos esse tom que eu quero. Esse tom mesmo. Vamos deixar aqui. Pegar o pincel original, vou limpar ele aqui. E começar aqui. Vamos ver. A divisão não é exatamente na metade, então acho que eu vou fazer mais ou menos aqui, né? 1/3, talvez. 2/3, né? Seria, na real. Só pra gente ter uma divisória. Ela é meio torta mesmo, né? Porque é uma montanha. Então, vamos ver. Como eu disse, é a primeira vez que eu tô lidando com aquarela, ainda mais sem uma base, então não espere nada demais, tá?
Inclusive, eu aconselho vocês, que talvez seja uma ideia legal, se vocês nunca mexeram com aquarela e vocês têm material de aquarela aí ou faz tempo que vocês não mexem, aproveitem esse vídeo para mexer também. Escolham uma imagem aí e façam comigo. Vamos aprender junto aí. Vamos relembrar se você já sabe usar. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, tem muita pouca tinta, acho que vou ter que fazer até mais. Pra mim a pior parte da aquarela por enquanto é essas misturas, eu não entendi ainda como faz certinho. Então, ou fica muito escuro ou fica muito claro, mas aqui eu pedi uma cor bem clarinha mesmo. Então deixa eu até só colocar um pouco de água aqui pra espalhar esse pedaço que fica mais escuro. Ali. Não, só água aqui, só porque essa linha aqui ficou muito mais escura do que eu gostaria. Enquanto eu tô fazendo aqui, inclusive, eu terminei recentemente Cowboy Bebop, que era o que eu tava assistindo, né? Gostei bastante, é bem diferente do que eu esperava que ia ser, né? Porque muitos dos episódios não necessariamente têm uma história contínua, mas ele também tem, né? A história do Spike, da Faye, se eu não me engano é o nome da garota, né? Do Jet e do... até mesmo do Ed, né? Da Ed. Eu achei que nem teria uma história pro Ed. E fiquei até triste, né? Que a história dela acaba antes do final, né? Acaba nos episódios antes, 2, se eu não me engano. Ela não aparece mais. Que era uma personagem muito legal nos episódios que ela participa, muito engraçada. Mas no geral eu gostei bastante do anime. Agora eu comecei a assistir, né? Assisti só o primeiro episódio de One Piece, a parte que eles estão entrando na Grand Line, né? Como a Netflix apresenta, entre The Grand Line Part. Deixa eu, como eu falei, vou colocar um pouquinho de verde aqui porque tá acabando a tinta, eu acho que fiz alguma coisa errada. Vocês podem reparar que eu prendi a folha com durex, né? Pra ela não andar. Durex não, é fita crepe. Eu vi um vídeo, né? Eu vou deixar na descrição alguns vídeos que eu vi de conselhos de arte aquarela. Um deles é da Vicky, que é uma artista brasileira muito legal. Eu acompanho ela há algum tempinho já. Não muito assim, né? Eu comecei a acompanhar recentemente, não faz tanto tempo. Mas ela faz umas artes bem legais, assim. E ela entende bastante. Ela tá fazendo, se eu não me engano, faculdade de artes. Então, ela passa umas dicas bem legais e os desenhos dela são muito interessantes, os vídeos. Então, aconselho vocês darem uma olhada lá. Ela passa umas dicas legais de vez em quando e umas ideias legais para desenho. Coisa que eu não comentei, né? Como essa folha de aquarela, vocês podem ver que ela é texturizada, né? Dá pra ver que tem uns quadradinhos. Ela é feita pra isso, né? Eu acredito que seja pra usar esse lado, o outro lado é bem liso. Eu acho que é esse lado mesmo que eu vou usar, mas se eu estiver usando errado, podem me avisar aí. Como eu disse, segunda vez que eu tô usando aquarela, da primeira vez eu usei dessa forma também, por isso eu achei que era assim mesmo. Esperar dar uma leve secada, porque eu quero fazer agora a parte azul aqui. Agora já deu uma leve secada, eu vou tentar fazer a cor azul aqui, que eu quero fazer o céu. A gente tem aqui das cores, tem Russian Blue, que ele é bem mais desaturado, e o Cobalt Blue. Eu acho que eu quero esse Cobalt Blue. Daí eu vou adicionando água, né? Eu ouvi dizer que não é muito bom adicionar branco, né? Não é um ultraje adicionar branco em aquarela, a gente regula a cor pela água. E é isso que eu quero fazer. Então vamos lá. Por aqui ao lado do... Não sei, eu acho que eu não vou usar muitas cores, então eu vou usar meio espaçado, assim, pra não ter perigo de eu misturar na tinta do lado, já que eu não manjo muito de aquarela. Tenho medo. Azul bonito esse, né? Vamos testar aqui para ver se esse azul é o que eu quero. Ó, pegar um pouco de água, pegar o azul. Eu acho que sim, ó. Se eu deixar bem aguado, é um azul bem clarinho, né?
Acho que vai ficar legal. Vamos ver na referência, tem umas nuvens amareladas aqui, mas se eu fizer bem clarinho, acho que não tem problema. Depois eu acho que eu consigo fazer elas. Mas se não der, fazer o que? Vamos tentar. Pegar o azul aqui, já bem aguado. Isso. Vou pegar só água agora para espalhar aqui, que eu acho que ficou bem escuro. Eu não quero que fique tão escuro. Vou escurecer depois um pouco essa parte de cima, né? Porque na própria imagem o céu é mais claro para baixo e mais escuro para cima. Acho que a ideia é colocar a tinta aqui arrastando ela para baixo, porque ela vai ficar com esse efeito, né? Pelo que eu tô percebendo. Tentar evitar chegar com muita tinta aqui embaixo. Porque senão, se tiver muito aguado, eu vou soltar a tinta que tá aqui, né? Não sei se eu tinha que ter esperado mais um pouco secar. Mas vou aprendendo. Falando de canais aí que eu tô assistindo de arte recentemente, né? Tem o Spilding, que eu falei que foi a inspiração para fazer esse vídeo, da Emily do Daidos. Eu acompanho a Emily faz muito tempo, na época que ela começou a postar os vídeos de crushes da infância, né? Ela tem acho que 3 vídeos, se eu não me engano, sobre. Foi acho que o primeiro vídeo dela que eu assisti. E adorei, né? Adorava canais de animação quando eu era mais novo. Ainda gosto desses canais de story time, mas não tanto quanto eu gostava. E acompanhei ela desde aquela época, assisti bastante alguns outros vídeos dela de história, sobre a vida dela. E quando ela e o Daidos começaram, né, que é o namorado dela, começaram a fazer o canal Spilding, que é focado 100% em artes analógicas, né, com tinta, caneta e lápis, por exemplo. Me interessei muito, foi bem na época que eu comecei a querer realmente aprender a desenhar. Foi quando eu comecei ali, lá por outubro, novembro, não lembro, daquele sketchbook que eu fiz o tour, né? Então fazia só alguns meses que eu tinha decidido que eu queria realmente aprender a desenhar. Então, pra mim encaixou muito bem. Então eu assisto todos os vídeos do canal deles. Os que tem convidados, os que são só eles. Muito legal. Eles são muito carismáticos, produzem desenhos muito legais. E tem ideias muito legais de usar diferentes materiais. Nunca é muito repetitivo. E eu aconselho vocês darem uma olhada. Claro que tem que saber inglês, né? Que eles falam inglês. Mas às vezes, se você quiser acompanhar só pela arte também, pegar um vídeo deles, escolher um tema que pareça que vocês gostem e assistir um pouco. Acho que é interessante. Falar que o céu tá ficando bem mais legal do que eu achei que ia ficar, hein? Tô com o notebook de referência aqui atrás, porque como eu tô usando o celular pra filmar, não tinha como usar ele. Inclusive é por isso que a qualidade da imagem dos vídeos não é tão boa. A câmera no celular não é tão legal assim. E eventualmente eu vou ter que trocar de celular, que ele tá morrendo já. Então espero que eu pegue uma câmera legal pra poder fazer uns vídeos legais pra vocês aí. Pelo menos com uma qualidade melhor, né? Esse é o primeiro vídeo de fazendo arte e falando enquanto eu tô fazendo. Vejam se vocês gostam mais desse estilo do que o que eu falo por cima. Posso ter um vídeo ou outro ainda daquele que eu falo por cima, mas eu acho interessante, queria testar esse formato. Deu uma secada aqui, eu acho que agora eu vou fazer as nuvens. Pelo que eu tô vendo na imagem, elas estão bem amarelas, né? Eu não sei como eu vou fazer sombra, porque a sombra da nuvem vai ser... Na imagem tá meio verde, né? Por causa do reflexo da mistura do azul do céu com a nuvem que tá bem amarela por causa do sol. Acho que eu vou fazer o formato dela amarela e depois eu vejo se eu vou colocar um verdinho bem claro, porque daí tem que ser um verde claro a esse ponto, mas tipo assim, claro de aguado a esse ponto, mas um pouco mais escuro. Vou pensar um pouco, ou talvez eu faça laranja, não que não fique parecido com a imagem, mas acho que vai dar um efeito legal. Mas vamos começar pelo amarelo. A gente tem esses dois amarelos aqui, amarelo e amarelo limão. Acho que eu vou de amarelo limão. Não sei, vamos testar esse amarelo limão. Vamos testar aqui. Vou pegar esse aqui que eu já dei uma misturada. Aqui, ó.
esse tom para nuvem. Deixa eu ver se eu colocar um pouco mais de água. Ficar mais clarinho. Acho que dá para usar esse tom aqui, né? Vamos lá. A nuvem, ela começa... Então, tem um espaço aqui, mais ou menos. E daí ela começa. Vamos fazer isso. Deixa eu deixar um pouco mais forte, então. Ela vai começar a ficar verde, né? Será que eu tinha que esperar secar mais? Porque tá bem seco, ó, não tá mais sujando. Tá bem mais verde do que eu gostaria, né? Que era pra estar mais amarelinho. Eu acho que eu vou passar depois o yellow por cima, acho que não tem problema. A gente testa, né? Como eu disse, segunda vez que eu tô usando, eu não tenho certeza de nada. Talvez eu tivesse que ter pintado as nuvens primeiro que o céu. Não pensei sobre, porque ia ficar verde. Mas, como é um teste, acho que não tem problema. Sobre a mistura de tintas, eu tô gostando bem mais do que o que eu fiz com aquele quadro do Evangelho. Eu acho que ficou muito escuro. Nem parece que eu fiz com aquarela, na real. Grande parte dele tem poucos pontos que parecem aquarela. Eu fiz outra mistura aqui de amarelo para passar por cima aqui. Eu já dei uma secadinha, então vamos ver como fica. Eu vou considerar que talvez esse aqui seja sombra. Vamos ver se eu adicionar um pouco de amarelo aqui vai fazer alguma diferença. Tô evitando colocar muita água porque eu quero que esse amarelo seja um pouco mais forte. Acho que tá funcionando, ele tá meio verde ainda, mas dá pra adicionar acho que mais camadas de amarelo depois. Deixa eu ver, acho que tá dando certo o que eu queria fazer. Mais ou menos, mas tá ok. Deixa eu passar aqui o pincel só pra tirar essa diferença gritante aqui que tem nesse trecho. Coloquei um pouquinho de branco aqui nessa parte de cima. Pra ver se adiciona um pouco de brilho, que dele se mistura, ele só deixa mais claro, né? Não fica branco. Isso mesmo que eu queria. Tentar fazer aqui a parte das sombras mais escuras. Quero que seja mais ou menos aqui mesmo. Se interessar vocês, procurem na Shopee o kit de aquarela, vocês vão achar provavelmente esse mesmo que eu comprei. Eu achei um valor ok pela quantidade de coisas que tem e acho que pode ser interessante para quem está começando como eu. Só se vocês quiserem, né, aí vocês preferirem a aquarela seca, daí eu já não sei qual seria o kit mais indicado ou se existe algum kit legal. Com certeza tem, né, mas aí eu já não sou a melhor pessoa para indicar, mas até o momento eu tô gostando bastante desse kit. Ainda mais porque eu não tinha nada, né? Nem o papel, nem os pincéis, muito menos a tinta. Ele já me trouxe tudo, inclusive a palheta, né? Que eu ando usando. Vou deixar um pouco mais curvo aqui. E vou fazer essa parte chegar até o final, eu acho. Eu acho que eu prefiro dessa forma, mesmo que não seja exatamente igual a minha referência. Como o próprio nome já diz, é uma referência, não é
Não precisa ficar igual se você não quiser, né? Se você quiser que fique igualzinho também, tá ok. Perfeito, gostei. Acho que eu quero um verde um pouco mais escuro que esse pra fazer a árvore aqui. E pegar um pincel mais fino também. Acho que esse vai ficar um verde bem legal pra fazer a árvore, né? São pouquíssimas árvores que tem aqui. Tem um pedacinho aqui e tem duas aqui e duas mais no fundo. Vou tentar começar pela principal árvore. Fazer o seguinte, eu vou fazer dessa forma. Vai fazer um traço aqui assim, ó. Eu vou marcar a outra já também. Ela é um pouco mais baixa. Então eu quero que seja até aqui, ok. E vamos fazendo dessa forma. Opa, não queria virar a imagem. Eu vou tentando fazer levemente maior. Pegando a tinta. Quero deixar uns espaços para a nuvem aparecer no meio, mas não espaçado o suficiente para que fique estranha. E ela vai até o final. Uma árvore conífera que só está aparecendo as folhas, não aparece o tronco. Por isso é bem verde, não tem nem um pouquinho de marrom. Ela ficou menos centralizada do que eu gostaria, né? O tronco ficou para cá, mas não tem problema. Gostei. A outra é uma árvore mais arredondada, não parece ser uma conífera, né? Talvez seja conífera, porém um outro tipo de árvore. Ela é mais redonda, ela não se expande tanto, ela é bem homogênea, né? Tipo, grande parte dela fica na mesma altura. Vamos tentar fazer algo desse jeito, assim. Tô gostando, não tô achando ruim não. Ela também, pelo jeito, vai ficar um pouquinho torta pelo traço que eu tinha feito. Mas acho que faz parte. São pequenos errinhos que deixam a arte um cara de que foi feito por uma pessoa, né? Tudo que uma arte de inteligência artificial não tem. Por isso não pode ser considerada arte. Minha opinião, tá, gente? Opinião de um estudante formado em análise e desenvolvimento de sistemas e pós-graduando em ciência de dados. Então eu tenho certo nível, né, pra poder falar. E um jovem artista também. Não acho que inteligência artificial nunca vai conseguir produzir uma arte de verdade, pois ela só reproduz o que ela tá vendo. O ser humano não. O ser humano reproduz o que está sentindo em conjunto ao que ele está vendo. E a IA nunca vai conseguir fazer isso. Pode ficar 1000 vezes mais bonita, né, visualmente falando, do que o meu desenho, mas nunca vai conseguir fazer o que eu estou fazendo. Grande parte da arte não é o final, né, é o processo. Então, fica aí a indagação. Pensem um pouco sobre o que vocês nunca pensaram. Cara, eu tô gostando. Eu acho que depois eu vou ver se eu adiciono um pouquinho de azul, porque as nuvens têm uma sombra azul, pelo que eu tô vendo. Dá pra colocar aqui assim. E eu quero ver de colocar umas folhas mais escuras. Acho que eu vou aproveitar inclusive um pouco desse verde, deixar ele mais aguado que der. E eu quero ver se fica legal fazer isso aqui, ó. Acho que não, eu vou espalhar então só pra ficar uma mancha. Não gostei do jeito que ia ficar. Vou adicionar um pouco de água e só espalhar aqui pra ele não se perder. Queria fazer tipo uns tufinhos de grama, mas eu não sei fazer isso. Vou dar
uma olhada como o pessoal faz depois, mas acho que pra essa arte aqui tá legal já. Tô gostando de como tá ficando. Então, vou esperar um pouquinho, dar uma secada e eu vou ver se eu coloco aquela sombra azul que eu comentei aqui. Colocando um azulzinho aqui, ele vai ficar esverdeado, né, por causa do verde barra amarelo que eu coloquei. Mas eu quero que ele fique com um efeito meio de sombra, que o sol não está batendo embaixo, né? Acho que vai funcionar. Adiciona mais um pouquinho de azul, um pouquinho mais de água, porque ficou muito azul. Lembrando, gente, eu não usei aqui, porque graças a Deus não precisou, mas se acontecer, por exemplo, eu joguei uma mancha azul aqui que eu não gostei, só pegar um papelzinho de papel higiênico assim, ó. Ele absorve grande parte da tinta, só colocar aqui. Tá vendo? Ele absorve bem. Você vai fazendo uma bolinha e vai pondo, foi uma das dicas que eu vi, né? Eu vou dar umas dicas aí do que eu souber sobre, né? Como eu comentei, eu sou artista iniciante, então não tenho muito o que contribuir. Segunda vez que eu estou usando aquarela. Mas se eu puder inspirar vocês a quererem fazer melhor, ou simplesmente tentarem fazer também, eu já fico feliz. Acho que eu vou colocar um pouquinho desse azul, só que mais aguado, aqui ó, mais aguado até, para indicar que o sol talvez esteja vindo daqui. Isso. Deixa mais irregular assim, que sombra é irregular mesmo. Então acho que faz sentido. Talvez se fosse melhor eu pegar um pincel um pouco mais fino, mas agora eu já tô com esse, vou manter esse. Gostei do jeito que ficou. Olhando para essa imagem, eu acho que... Será que ficaria legal colocar um laranja, que eu comentei aquela hora? Porque aqui não tem exatamente laranja, né? Tem esse vermelho que eu acho que é laranja, basicamente, né? Olhando aqui, é laranja. Tem amarelo ocre aqui também, não tinha visto. Talvez fosse legal fazer alguns detalhezinhos. Acho que ficaria legal. Mas... vou tentar, né? Vamos colocar um pouco de laranja aí. Experiência, né? É bom de estar gravando, é que se tiver alguma coisa que eu não gostar, pelo menos vocês tenham uma visão de como estava antes e do jeito que eu gostaria que tivesse ficado, né? Nem tudo vai ficar perfeito, então... Isso aí, né? Aceitar. Peguei o pincel mais fininho que eu tenho aqui pra gente fazer a parte laranja, porque o laranja ficou meio forte, então eu quero deixar ele bem aguadinho. Só pra dar uma mesclada assim, ó. Talvez aqui. Até mais água que isso. Deixar mais claro. Ele ficou até meio avermelhado. Acho que esse vermelho realmente não é laranja, é um vermelho. Eu adicionei um pouquinho de amarelo nele para ver se ele ficava mais alaranjado. Mas ainda assim ele é bem forte. Acho que eu vou colocar um pouquinho aqui assim. Nessa parte eu tô com o pincel mais fininho, como eu comentei, porque eu quero só colocar alguns pontinhos de laranjinha. Tentar colocar mais ou menos aqui assim em volta da sombra que eu fiz de azul, que ficou bem esverdeada depois. Mas fazer o quê? Vivendo e aprendendo, né? Olha,
do jeito que tá, eu tô gostando bastante. Não sei, eu sinto que talvez daria pra fazer alguma coisa aqui com os tons que a gente já tem, né? Alguma coisinha aqui. Deixa eu ver, vou tentar pegar um pincelzinho aqui, pegar um verde aqui. Esse foi o verde que eu usei aqui, ó, que é mais claro que esse. Deixa eu colocar até menos água, tipo, só pra colocar um pouco de cor, que nem eu fiz aqui. Um pouco do verde mais escuro também. Nem tô olhando muito na referência, não tô me importando agora em deixar igual a referência, mas a ideia geral da referência já tá aqui. Agora eu só quero mexer um pouco com as tonalidades. Acho que essa é a parte da graça, né? Que é isso, vou terminar de passar um pouquinho mais aqui e eu acho que eu não vou passar mais em lugar nenhum. Acho que essa vai ser a última cor que eu vou mexer. Tentei seguir aquela regra de começar pelas coisas mais clarinhas e ir para as mais escuras. No geral, acho que eu gostei. Talvez eu passe só um pouquinho de água, nem a tinta aqui, só para mesclar um pouco essa divisória do laranja e do amarelo, porque o laranja ficou muito mais forte do que eu gostaria. Vou fazer isso já. Deixa eu pegar um pincel aqui, pode ser o mais fininho mesmo. Só pra ver se eu consigo dar uma mescladinha melhor, sabe? Eu espalho, nem que eu espalhe com a mancha laranja um pouco mais pro lado. Mesma coisa aqui. Só a água que eu tô pondo, gente, não pôr tinta nenhuma. A tinta que tá saindo é do próprio papel. Ainda não tá tão seco essa parte. Opa, quase coloquei o braço em cima de uma parte que eu tava molhada ainda. Acho que assim tá mais natural, né? Ainda não vai ficar 100% natural porque a mistura de cores não tá muito legal, mas eu gostei. Daí pra fazer a mesma coisa aqui, né? Deixar um pouquinho mais natural. Mas só água não tem problema. Só um pouquinho aqui. Aqui também. É só pra deixar um degradê mais legal. Mais degradê, né? Sem essa divisória entre as cores. Eu não quero. Acho que ok. Esperar secar. Acho que eu vou assinar aqui. E é isso. Mas vamos esperar secar primeiro. Pronto, acho que já secou bastante. Já tá aqui quase uma horinha, né? Uns 50 minutos mais ou menos. Eu vou assinar. Vou assinar aqui, eu acho que é a melhor parte. Acho que eu vou assinar ligeiramente na diagonal. Que dia é hoje? Dia 25/5. Nossa, 25/5. Vou ter que tirar a crepe. Era pra ter assinado mais pro lado, mas não tem problema. Perfeições fazem parte. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, como ficou. Gostei do resultado final. Ficou bem legal. E já tá bem seco. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que faça vocês quererem usar aquarela e tintas assim desse tipo também. É muito legal, muito relaxante, muito interessante. Todos os materiais que eu usei nesse vídeo eu recomendo aí. Tô gostando bastante deles. Podem não ser os melhores do mundo, mas não são muito caros e são bem bom, ainda mais para iniciantes.
Então recomendo eles aí. Isso. Até a próxima e tchau!